Opa, pessoal, hoje nós vamos, primeiramente, boa noite. Estou tendo aqui problemas aqui técnicos, mas já estamos resolvendo. E o tema de hoje é falar sobre a diferença de um banco privado para um banco de fomento. Lembra que na nossa primeiro bate-papo nós falamos sobre metas, né? Quanto que você quer faturar, qual o nicho de empresa que você quer trabalhar. Isso vai impactar diretamente no tipo de banco que você vai atuar. Bem, o que seria aí os bancos privados? Os bancos privados são esses que a gente encontra em cada bairro, tem vários, né? Temos o Bradesco, temos Safra, temos Itaú. Nós economistas podemos trabalhar com esse tipo de banco? Lógico que podemos. Nós temos vários bancos privados que são correspondentes do BNDES. Eu entrei agora no site do BNDES para a gente ver a relação atual de quais bancos nós podemos atuar, caso você queira trabalhar com projeto. Quais seriam os bancos que você poderia atuar se você for fazer projetos via BNDES? Então nós temos várias opções. Eu estou aqui com o site aberto. Então hoje nós temos a AG Rio, nós temos o Badesc, nós temos o Badesul, temos o Bradesco, temos o Banco CNH, temos o Banco Cooperativo, temos o Daicoval, Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco Safra, Banco Mercedes-Benz, Rodobens, Santander, Volvo, Caixa Econômica, Fomento do Paraná, Goiás Fomento, Scania Banco, Banco do Nordeste, Banco Industrial, Itaú Unibanco. Ou seja, são vários bancos que nós podemos atuar com o projeto do BNDES. Qual é a vantagem de você trabalhar com o projeto do BNDES? São inúmeras, desde a taxa, que são taxas bastante interessantes, mas um detalhe que a gente precisa estar atento. Torna-se mais interessante quando é um projeto acima de 10 milhões, pois aí a gente vai poder realmente apresentar essas taxas sem esses bancos intermediários. Se o projeto for menor que essa cifra, aí nós vamos precisar desses bancos. E o que vai acontecer? Aquela taxa que inicialmente era bastante interessante deixa de ser tão interessante, porque aí nós vamos ter a famosa cesta de moedas, que vai somar a taxa do BNDES mais as taxas do agente financeiro intermediador e o spread. Ou seja, você vai somar tudo isso e no final você não vai ter assim uma taxa tão interessante como o banco dos fundos constitucionais, que nós estamos falando já desde o início, que é o FNO, o FCO e o FNE. Todos esses bancos têm taxas também subsidiadas pelo governo federal, e com isso a gente consegue oferecer ao nosso cliente taxas totalmente sem concorrente. O que a gente precisa saber? Primeiramente, ao abordar seu cliente, você vai precisar saber se ele quer taxa ou quer rapidez. Há uma distinção muito grande aí, há um muro muito grande, muito alto sobre essas duas questões. Se teu cliente ele quiser rapidez, então dificilmente a gente vai conseguir atendê-lo com o banco de fomento. Por que não? Porque o banco de fomento ele é muito procurado e há uma esteira de análise de crédito que segue uma série de critérios. Muitas vezes a análise daquele pleito não é feita na própria agência, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Manaus. Se você quiser se identificar aí qual a cidade que você está nos vendo, mas Manaus, a central de análise fica em Rondônia, então até projetos até 7 milhões e meio são atendidos, são analisados em Rondônia. Acima disso, são analisados em Belém, ou seja, há uma esteira mais longa, que isso aí leva mais dia para a gente ter o retorno dessa análise. Comparando com os bancos privados, nós temos aí uma esteira mais curta, mais lenta, porém, como eles trabalham com recursos próprios, as taxas de juros, o spread bancário é maior, porque realmente os bancos privados visam o quê? O lucro.
Você pode olhar todo fechamento de ano, já vai começar aí a ser publicados os balanços, onde a gente vê Banco X, Banco Y batendo recorde de faturamento. Então isso quer dizer que as taxas de juros realmente são bastante agressivas, favoráveis somente para o banco. Mas, por incrível que pareça, existe cliente que está disposto a pagar essa taxa de juros. E onde é que entra aí o trabalho do economista? Primeiramente, você vai identificar qual é o cliente, qual o tipo de cliente que você está atendendo, qual é o tipo de crédito que ele quer, se ele quer um crédito rápido ou se ele quer um crédito mais trabalhado, mais saudável, com uma taxa menor. Mas tem cliente que quer tudo para ontem. Então você vai, logicamente, nós vamos explicar em outros vídeos, não é o objetivo de hoje, analisar a documentação, ver se há realmente capacidade financeira para aquele pleito, né? Se ele tem realmente um lastro, se ele tem garantia, porque o banco privado ele também vai estar de olho em todos esses itens que nós vamos detalhar num próximo vídeo. Mas falando especificamente na questão de time, nós temos aí uma rapidez, porque o banco ele tem meta, todos os dois bancos têm meta, tanto o banco de fomento quanto o banco privado, mas a meta do banco privado é mais agressiva. Então ele consegue naturalmente atender o pleito daquele cliente de maneira muito mais rápida, porém com taxas aí acima de 1,5%, às vezes até acima de 2%, mas o teu cliente está disposto a pagar. Então você vai ter que criar uma identidade, ou você vai ser aquele economista que trabalha com banco privado, ou aquele economista que trabalha com banco de fomento. Por que eu acho interessante você se especializar em determinada área? Porque cada banco tem as suas particularidades, né? Cada banco tem o seu checklist, cada banco tem sua maneira de interpretar as informações contábeis e você vai ter que aprender isso. Por quê? Porque você vai facilitar a vida do teu cliente. Numa olhada, ao receber os documentos, você já sabe se aquele cliente vai ter chance de pleito ou de sucesso ou não, e com isso você vai canalizando o cliente para aquele banco X, aquele banco Y, porque você vai entender como funciona aquela esteira de análise de crédito. Então, nós temos que ter bem distinto qual é o tipo de cliente que você quer atingir. Eu quero atingir clientes que não estão preocupados com taxa de crédito, eu quero operar junto ao Bradesco. Você então vai procurar uma agência que fica próximo da sua casa ou da sua consultoria, conversar com o gerente, explicar a seriedade do seu trabalho, porque a gente tem que entender que o nosso nome está agregado ao cliente. Então você tem que fazer um filtro do seu cliente antes de levar para a instituição bancária. Entenda que não é só você que está levando o cliente, né? Tem todos os colegas que estão levando o cliente e tem a própria captação interna da agência. Cada agência tem suas metas de ir em busca de clientes, ou seja, você tem um fluxo muito alto e o ideal é você não ocupar aquele cliente ocupar o banco com um cliente que esteja com problema de documentação. O óculos bifocal é ruim porque eu tenho que puxar para ver o que a pessoa está escrevendo aqui. Vou já responder essa pergunta, né? Se o economista precisa ter alguma especificação. Não, o economista ele precisa ter habilidade para elaborar um projeto, que nós vamos falar muito sobre isso aqui, ok? Berger, você vai ter que apresentar, aprender a elaborar o projeto. São várias planilhas. Essas planilhas elas estão linkadas entre elas e você vai ter que aprender a fazer isso, porque senão você vai sofrer muito, porque você vai passar uma triagem interna e se tiver errado ele já te devolve. Pergunta por que eu sei disso, porque eu sofri muito isso no meu começo de profissão. Mas só para a gente fechar o assunto dos bancos privados, existem vantagens para
você que quer trabalhar com os bancos privados. A primeira vantagem é justamente essa agilidade, onde nós temos aí uma esteira mais rápida, mas ao mesmo tempo que ela é rápida, você também tem que construir o seu nome dentro daquela agência. Você tem que entender que você vai construir uma identidade profissional com aquela agência, com aquele gerente, e ele precisa visualizar em você como um parceiro de negócio. Ele tem que visualizar em você como um profissional que leva clientes com qualidade, como um profissional que leva já um cliente com a documentação organizada, que vai facilitar o trabalho daquela agência. Eu tenho certeza, eu te garanto, se você conseguir conquistar a confiança do seu gerente, você vai ter aí um tratamento diferenciado. Afinal de contas, ele vai entender que todo aquele cliente que você está levando, você já fez um pré-filtro, você já olhou se realmente a documentação está correta, e ele sabe que ele vai ter menos trabalho ao receber aquela documentação. Então você acaba cativando aquele cliente, ele passa a te ligar de vez em quando, perguntando se você não tem algum cliente precisando de um crédito mais rápido. Por que eu posso te afirmar isso com toda certeza? Porque nós recebemos ligações diárias na nossa consultoria de vários bancos privados, pedindo cliente, sabendo que a gente tem todo um cuidado interno, já conhecemos o checklist daquela determinada agência, nós já sabemos o modus operandi, sabemos como a esteira funciona, e tudo isso você também precisa saber. Você vai ter que conquistar o seu espaço, mas, em resumo, o banco privado ele é rápido, porém ele é um banco caro. Então, dependendo do cliente que você for atuar, se for aquele pequeno cliente, ele não vai dar muita atenção para a questão de taxa, ele quer realmente o dinheiro. Mas para aquele médio cliente, grande cliente, ele vai se preocupar com taxa, ele vai se preocupar com prazo de pagamento, e isso você não vai encontrar nos bancos privados. Você vai ter que procurar os bancos de fomento ou uma agência de fomento. Aqui em Manaus nós temos o FNO, que é representado aqui pelo Banco da Amazônia, onde nós temos aí excelentes gerentes. Nós temos 3 agências aqui em Manaus. Na sua cidade, você tem que localizar onde está fixado o Banco da Amazônia, tem que ir lá, conhecer o gerente. É muito importante você se identificar como economista, fazer o seu cadastro, fazer o seu credenciamento naquela agência para você poder apresentar os seus projetos naquela agência. E um ponto muito importante, da mesma forma que você vai ter todo um cuidado para levar um cliente para um banco privado, a mesma coisa você vai ter que ter para levar um cliente para um banco de fomento. Todos esses critérios, qualidade da documentação, qualidade do cliente, tudo isso vai ser levado em consideração, e você vai criar ali uma imagem profissional da mesma forma que você criou no banco privado. Então, é muito importante, você que está nos vendo aqui nesse vídeo, que vai começar a profissão ainda como consultor, ou de repente você já é um profissional formado e aí está fora do mercado e quer retornar, é muito importante a sua identidade profissional. E isso você não vai conquistar da noite para o dia. Você vai conquistar passo a passo, onde você vai mostrar que realmente é um profissional que se preocupa com a qualidade do seu cliente. E isso aí vai realmente trazer benefícios profissionais para você que vai atuar como economista. Que benefícios são esses, Marcos? Facilidade de análise de crédito? Não, não é isso que eu estou falando. A análise de crédito ela é muito rigorosa, principalmente nos bancos de fomento, onde nós temos aí uma série de documentos para ser atendidos, que nós vamos detalhar isso mais na frente, num próximo vídeo. O que nós temos de grande vantagem nos bancos de fomento? As taxas de juros. Realmente nós temos taxas que
que são incomparáveis com qualquer outra taxa. Por exemplo, FNO aqui na região do Amazonas, região norte, nós temos taxas que começam a partir de 0,38% ao mês, né? Eu vou até anotar 0,38% ao mês. Eu vou deixar aqui um dever de casa, caso você queira. Faça uma pesquisa, você vai perceber que não tem nenhuma taxa parecida com essa, até mesmo do BNDES, né, se o projeto for abaixo de 10 milhões, não tem nenhuma taxa parecida com essa taxa de 0,38. Então, assim, vale muito a pena você procurar se qualificar para trabalhar com os fundos constitucionais. Nós vamos ter aí realmente um divisor de águas muito grande, onde você vai poder conquistar o seu cliente apresentando todo esse diferencial para os demais bancos. Por exemplo, hoje eu fui em uma das visitas, eu tive numa indústria de etiquetas, e quando eu apresentei essas taxas para esse empresário que quer fazer um investimento de uma ampliação industrial com galpão e financiamento de máquinas, ele realmente ficou muito surpreso, porque nós estamos falando aí de taxas baixas, né, como eu já citei, 0,38, mas não é só isso. Além de nós termos aí uma excelente taxa de juros, nós temos também carência e amortização longa, né? Se você quiser anotar o que é a carência é o período onde o teu cliente fica pagando apenas a taxa de juros correspondente daquela operação. E se for uma operação de investimento, nós estamos falando aí de uma média de 2 anos, dependendo da atividade, ela pode ser estendida até 4 anos. Mas nós trabalhamos com 2 anos, que é geralmente o que vem aprovado das centrais de análise. Então, nós temos 2 anos de carência, 2 anos onde o teu cliente vai ficar pagando apenas a taxa de juros, e depois do 26º mês é que ele vai começar a devolver o capital que foi contratado. Veja bem, nós estamos falando aí de 24 meses de carência e mais 8 anos, dependendo do valor do teu projeto, nós podemos ter aí uma operação de 10 anos. Onde que você vai encontrar algo similar? Não tem. Então, esse tipo de produto, ele se vende. No momento que você se apresentar para um cliente, dizendo que você trabalha com os fundos constitucionais, com projetos de captação de recursos, eu te garanto que pelo menos a atenção você vai conquistar, tá? Porque são pouquíssimos profissionais que trabalham com isso, e isso aí eu estou te falando com total propriedade, né? Aqui em Manaus, os bons profissionais você não conta em 2 mãos, né? Essa é uma área exclusiva do economista. Nós temos aí alguns profissionais também atuando, porque o banco aceita, mas essa é uma área do economista que fez aí no mínimo 4 anos de faculdade, onde fez macroeconomia, microeconomia, outras disciplinas, matemática financeira, a própria contabilidade, que tudo isso é cobrado dentro desse projeto. Toda a teoria de macroeconomia, microeconomia é cobrada na elaboração desse projeto. Então nós, profissionais economistas, somos realmente aqueles capacitados tecnicamente para atuar como consultor projetista. Temos outros colegas fazendo? Temos que respeitar isso? Temos que respeitar. O mercado é amplo, né? Mas o que eu defendo como ex-presidente do Conselho Regional de Economia, como atual presidente do Sindicato dos Economistas? Essa área é nossa, essa área é sua, então você tem que conquistar essa área. De que forma, Marcos, eu posso conquistar essa área do mercado de projetos? Se capacitando, procurando estudar
procurando fazer aí realmente um bom projeto. Mas antes de chegar nessa parte de projeto, você tem que procurar bons clientes, clientes que realmente tenham capacidade de contratar o crédito, tenham capacidade de executar aquela proposta de orçamento que está sendo pleiteada na operação e que tenha, principalmente isso, capacidade de devolver o valor emprestado pelo banco. Lembrar sempre, e esse é um ponto que eu preciso deixar bem claro para você, você que está começando, o seu nome ele está agregado àquele cliente, então é muito importante você fazer o filtro desse cliente. Já falei isso aqui, eu acho que é a terceira vez que eu falo, porque a gente tem visto aí vários causos de clientes que não têm condições de crédito e aí ocorre uma mágica e você acaba contratando crédito, aquele cliente não paga o banco, existe uma palavra chamada default, aquela operação não deu certo e teu nome está agregado àquilo ali. Então, se isso continuar acontecendo, aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu te garanto que você não vai ser bem visto como um bom profissional. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Porque realmente nós precisamos conquistar o nosso espaço. E o produto do Fundo Constitucional, seja o FNO, o FNE ou o FCO, ele se vende sozinho. Eu te garanto, né? E deixo aqui mais um desafio para você. Se você chegar com o teu cliente ou com qualquer outro empresário da sua rua, do seu bairro, e você falasse, olha, eu trabalho com recursos com taxa de juros a partir de 0,38, te interessa? No mínimo ele já vai puxar uma cadeira para você sentar e vai te ouvir com muita atenção. Então, eu te garanto que você tem um produto de ouro na mão. Falta só você aprender a trabalhar, e no momento que você começa a dominar essa questão, essas particularidades, é o momento de você se preocupar em elaborar o projeto de captação de recursos, que é justamente o que vai te trazer recursos financeiros. E lembrar que na nossa primeira live nós falamos que você, profissional, tem capacidade total de faturar de 30 a 50 mil reais com um projeto de 1 milhão. Por que eu estou falando de 30 a 50 mil reais? Porque no mercado você pode cobrar de 3 a 5%, né? Isso vai de acordo com o teu tipo de cliente, com o teu know-how, com o grau de autoridade que você tem, né? Com os anos de trabalho que você tem. Isso vai te dar aí respaldo para você trabalhar esse percentual de honorários, né? Quanto mais conhecido você for, quanto mais de renome você tiver, obviamente você tem condições de cobrar mais caro, porque aquele cliente sabe que você é um profissional de respeito, é um profissional conhecido, reconhecido, e aí ele vai querer te contratar e ele vai estar disposto a pagar 3, 5, 8, 10%, depende também, lógico, do volume da operação, né? A gente aqui, nós trabalhamos numa versão inversa do valor, ou seja, quanto maior o projeto, menor o percentual que é cobrado, né? Não tem condições, por exemplo, se você for fazer um projeto de 10 milhões, você cobrar 10%, porque aí dificilmente aí você vai conseguir fechar. Então, quanto maior o projeto, menor é o teu percentual de ganho. Mas eu te garanto que o percentual é muito interessante. A gente está falando aqui de um trabalho que pode trazer a tua independência financeira. Basta realmente você querer, que você com certeza vai conquistar o seu espaço. Então, com isso, a gente está chegando aqui na parte final da nossa segunda live. Eu espero que você tenha gostado, que você agora saiba diferenciar
e saiba escolher entre trabalhar com o banco privado ou trabalhar com o banco de fomento. Num resumo bem prático, banco privado você tem agilidade, porém taxas altas. E no banco de fomento nós temos uma esteira um pouco mais lenta, mas em compensação nós temos aí taxas realmente maravilhosas que se vendem sozinha. Tá? As taxas se vendem no momento que você falar, começar a conquistar espaço, as pessoas souberem que você realmente trabalha com projetos, você trabalha com linhas de financiamento do Fundo Constitucional, aqui no Manaus, por exemplo, o FNO. Você é um projetista do FNO, você com certeza vai ter portas abertas em várias empresas. Eu digo isso para você com total tranquilidade, porque eu trabalho com isso há 20 anos. Há 20 anos, inicialmente eu não trabalhava com os fundos constitucionais, eu trabalhei com muitos projetos do BNDES, mas depois nós voltamos a trabalhar com os fundos constitucionais e realmente a gente tem visto aí um interesse muito grande da classe empresarial, principalmente quando você faz uma simulação. E com esse nome, simulação, nós vamos encerrar a live de hoje. É muito importante você fazer a simulação para o seu cliente. Por que isso? Porque ele vai conseguir, nesse momento que tu apresenta a simulação para o teu cliente, ele simplesmente entra num êxtase que ele quer te contratar de qualquer jeito, porque ele vai comparar automaticamente o valor da parcela que tu está oferecendo com o valor da parcela que ele já tem cotado com o banco privado que ele trabalha. Então aí nós temos essa facilidade ao nosso favor, que são justamente as simulações. Então, qual é a minha dica nesse sentido? Envie simulações sem compromisso. Você pode até mesmo baixar o aplicativo no seu celular. No Banco da Amazônia, por exemplo, tem o aplicativo, o app Banco da Amazônia, e tem lá o simulador onde você vai colocando os dados da empresa, o valor da operação, o valor da carência, a amortização, e ele vai simular o financiamento para o teu cliente. Ele tem uma versão que ele apresenta uma planilha resumida e uma planilha mais detalhada que mostra todas as parcelas. O que você faz? Você simplesmente compartilha aquela planilha com o WhatsApp do teu cliente. Eu tenho certeza que depois que ele receber essa planilha, que ele comparar aí com os bancos privados, é ligação na certa, ele vai te ligar para te pedir maiores detalhes. E aí que morre o perigo. Nesses maiores detalhes é o momento que você pode perder o teu cliente, porque é tanto detalhe que se você passar em insegurança, você já perdeu aquele prospecto. Então, esse é o assunto que vai ficar para a nossa próxima live, que é justamente detalhando os documentos dos fundos constitucionais. Então, se você quiser saber mais sobre os detalhes dessas documentações que são exigidas pelos fundos, eu te convido a estar comigo novamente segunda-feira, nesse mesmo horário, que nós vamos estar detalhando essa documentação, explicando uma a uma, para você aprender tudo que é necessário de documentos que são exigidos pelo fundo, que o cliente vai te perguntar. Na verdade, ele vai te sabatinar, e se você passar a impressão que você não sabe, você se despede daquele cliente. Experiência própria. No meu começo de profissão, a pessoa perguntava e eu ficava pensando ali o que ele estava perguntando, e ali você perdeu ali toda a credibilidade. Então, para não acontecer isso com você, existe uma palavra que o inteligente é você aprender com os erros dos outros. Eu já estou te adiantando que é interessante você estudar tudo que é exigido pelos fundos constitucionais, e eu vou te trazer isso detalhadamente. Quiçá a gente pode até fazer um e-book, se você quiser, vou aproveitar, se você quiser receber um e-book com os documentos que são exigidos pelos fundos constitucionais, você manda um direct para mim, você coloca no comentário: olha, Marcos, eu gostaria de receber
um e-book com os documentos necessários para a gente apresentar um projeto nos fundos constitucionais, FNO, FCO ou FNE, que nós vamos mandar para você sem nenhum custo, com o maior prazer, onde você vai ter aí todos os detalhes dos documentos que são exigidos pelo Fundo Constitucional. Então é isso, um grande abraço. Deixa eu só olhar aqui na pergunta que o colega colocou para a gente. Para o economista fazer um projeto, ele precisa ser apenas formado ou fazer alguma especialização? Eu te conheço, eu te indico, Berg Júnior, conhecer um produto chamado Manual do Projetista, que eu vou te falar mais na frente, que é o que a gente fala, que a gente te ensina em 7 anos o que a faculdade não te ensinou. Exatamente, o Manual do Projetista, ele vai te ensinar tudo que você precisa saber, Júnior, sobre a elaboração de um projeto de acordo com as normas técnicas dos fundos constitucionais. Eu acho que tem mais uma pergunta que ficou para trás, deixa eu ver aqui rapidamente. Ok. Não, somente isso. Gente, muito obrigado pela presença, até a próxima segunda-feira, e qualquer dúvida você pode mandar, que eu vou estar aí respondendo para você. Um excelente final de noite, um excelente fim de semana e até a próxima segunda-feira. Até mais!